João o Batista era primo de Jesus Cristo? Repetindo, João o Batista era primo de Jesus Cristo? Bom, isso é o que se ensina muito nos púlpitos das igrejas, até mesmo em literaturas. É muito ensinado que João Batista e Jesus eram primos. Mas será que isso procede? Será que podemos extrair da Bíblia Sagrada que João Batista e Jesus Cristo eram primos? Eu sou Nathaniel Mendes, você está no meu canal e eu te convido para assistir esse vídeo até o fim. Aqui nós vamos procurar responder esta pergunta com base na Bíblia Sagrada e outras informações que adquirimos, ok? Bom, será que realmente Jesus e João Batista eram primos? Bom, é o que nós lemos a partir de algumas versões. Algumas versões em português ensinam claramente que Maria e Isabel eram primas. Na versão que eu tenho aqui, Lucas, nós vamos ler Lucas 1,36 e o seguinte, E Isabel, tua parenta, lembrando que outras versões dizem, Isabel, tua prima, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Bom, em primeiro lugar eu quero aqui fazer esta observação. A ideia de que Maria e Isabel eram primas, e daí passa este parentesco para Jesus e João Batista, que eram primos. Bom, isso parte mais das versões, das traduções, que traduzem o termo grego que nós temos aqui, singenis, por prima. Mas nós vamos ver aqui, à luz da Bíblia Sagrada e à luz do texto grego, que este vocábulo, singenis, necessariamente, ele não significa, ou pelo menos ele não é usado somente para primos. Ainda, deixo bem claro, ainda que primo esteja incluído, primo ou prima, sobrinho ou sobrinha, enfim, eu quero logo aqui deixar claro, todo o grau de parentesco está incluído neste vocábulo grego singenis. Por outro lado, eu já deixo bem claro que singenis não significa necessário primo ou prima. E eu vou mostrar aqui, a partir de agora, vários usos desta palavra. Primeiro eu quero fazer aqui uma leitura. Com base em Lucas 1,36, muitos concluíram que Maria era prima de Isabel, mãe de João Batista. A palavra grega singenis não tem um sentido restrito para prima. O vocábulo singenis é usado para indicar um parente em diversos graus. É só você ver, por exemplo, em Lucas 1, 57, aí vai para o versículo 61, vai para Romanos 9, 3, vai para Romanos 16, 21, aí você vem para Romanos capítulo 16, versículos 7, 11 e 21. A palavra singenis não indica necessariamente um primo ou prima. O vocábulo específico para primo no grego é anépsios. Aqui é onde eu chamo a sua atenção, querido. Bom, em primeiro lugar, para esta interpretação ser incontestável de que Jesus e João Batista eram primos, porque Maria e Isabel eram primos, o vocábulo que deveria figurar em Lucas 1,36 não era singenis, era anépsios. O vocábulo que deveria figurar não era singenis e sim anépsios, ou pelo menos anépsios é o vocábulo grego específico usado para este grau de parentesco, primo
ou sobrinho. Esse é o uso que nós temos, por exemplo, em Colossenses 4:10. Eu quero ler aqui para os senhores. Colossenses capítulo 4 e versículo 10. Olha como é que nós lemos aqui. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Bom, no grego aqui nós temos anepsios, para a palavra primo, ok? Então, se o autor, ou pelo menos para ficar muito claro, para não haver contestação, é certo que se o autor tivesse a intenção mesmo de especificar que Maria e Isabel eram primas, Lucas não teria usado este termo singenis. Não tinha. Ele tinha usado o termo grego para primos, anepsios. Ok, queridos? Então vamos continuar aqui o nosso comentário. Vamos lá. Outra coisa que nós devemos observar é uma coisa. Maria, vamos começar aqui por Isabel. Isabel, ela pertencia à tribo de Levi, juntamente com o seu marido Zacarias, que eram os pais de João Batista. Isso está muito claro em Lucas, que os pais de João Batista eram levitas. Consequentemente, João Batista era um levita. Ao passo que Jesus Cristo, ele pertencia à tribo de Judá. José era da tribo de Judá. E Maria também, ela era judia. Ela era da tribo de Judá. Pelo menos é o que a Bíblia Sagrada deixa-nos a entender, que Maria, ela pertencia à tribo de Judá. Eu não consegui ver até aqui uma indicação de que Maria fosse da tribo de Levi. É crença, e pela narrativa da Bíblia Sagrada, a gente vê que Maria, ela era da tribo de Judá, a menos que eu esteja equivocado. E se eu estiver equivocado, eu me retrato. E se você puder, você que está me ouvindo, puder trazer uma informação concreta, uma prova bíblica de que Maria era da tribo de Levi, eu lhe agradeço. Mas até onde vai o meu conhecimento, Maria, ela era da tribo de Judá, juntamente com José, seu esposo. Bom, partindo daí, dessa observação, aí eu me pergunto, como poderia Maria, que era da tribo de Judá, ser prima de Isabel, que era da tribo de Levi? Nós vamos partir aqui das mães logo. Como seria possível Maria, que era da tribo de Judá, ser prima de Isabel, mãe de João Batista, que era da tribo de Levi? Porque está muito claro que Isabel era da tribo de Levi. E a Bíblia deixa-nos a crer que Maria, ela era da tribo de Judá. Então, como era possível que elas fossem primas? Como era possível? Entre os pais da igreja, nós temos aqui, pelo menos a tradução que eu tenho aqui em mãos, diz isso. Quero ler aqui para os senhores. Vou ler aqui para os senhores aqui. Lucas. Deixa eu ver aqui. Orígenes. Bom, Orígenes, eu não estou encontrando com facilidade, embora eu esteja com o volume aqui. E para não perdermos tempo, Orígenes, homilia 7.1, ele diz claramente que Maria era prima de Isabel. Então, de acordo com a tradução que eu tenho em mãos, eu não tenho aqui acesso ao texto grego de Orígenes, mas de acordo com a tradução que eu tenho em mãos,
Orígenes, ele ensina que Maria era prima de Isabel. Então, a dar crédito a esta tradução que eu tenho em mãos, podemos dizer que este ensino de que Maria era prima de Isabel e que Jesus Cristo e João Batista eram primos, é um ensino que parte dos pais da igreja. Podemos aqui dizer parte de Orígenes. Porque a Bíblia Sagrada, quando a gente vai analisar os pormenores, não é possível a gente afirmar que João Batista e Jesus Cristo eram primos, exatamente pelas observações que eu já fiz. Repito, o vocábulo singenis, eu quero ler aqui para vocês, aqui. Eu vou fazer questão de ler, a gente ainda tem bastante tempo. Eu vou ler aqui Romanos 9:3, para que vocês tenham a melhor ideia. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Romanos 9:3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ok, irmãos? Meus irmãos, meus compatriotas. Vamos ver o que nos diz aqui o grego. Compatriotas, pronto. O vocábulo aqui, compatriotas, no grego é singenis. E o que é que Lucas está dizendo em Lucas 1:36? O sentido é simplesmente esse, que Maria e Isabel eram compatriotas, ou seja, todas elas eram hebreias, todas elas, ambas eram israelitas, ambas eram descendentes de Abraão. Necessariamente o vocábulo singenis, usado para estabelecer um parentesco entre Maria e Isabel, não quer dizer que elas eram primas, quer dizer apenas que elas eram parentas, no sentido de que ambas pertenciam aos israelitas, ambas eram hebreias, ambas eram filhas de Abraão, ambas eram da nação de Israel. Este é o sentido de singenis. Porque se o sentido fosse mais restrito para a prima, você pode ter certeza que o vocábulo grego seria usado anépsios, que seria vertido para o singular prima. Ok, queridos? Vamos aqui ler mais outras passagens. Romanos 16:21. Romanos 16:21. Olha o que Paulo aqui diz. Romanos 16:7. Vamos ver o que Paulo diz aqui. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes, meus parentes. Veja que aqui a única coisa que Paulo está dizendo, quando ele usa o mesmo termo singenis, que aqui lê-se singenes, que vem de singenis, o que Paulo está dizendo? Apenas que eram parentes. Paulo aqui não está dizendo que eram primos, que eram sobrinhos, que eram irmãos. Paulo apenas está declarando que eram parentes, ou seja, que eram judeus, eram filhos de Abraão como ele, de carne e sangue. Vamos ler mais uma vez. Ó. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Está bem aqui, irmãos? O mesmo vocábulo aparece aqui. Vamos ler aqui mais uma vez no versículo 11. Ó. Saudai a Herodião, meu patrício judeu. Aqui, ó. A mesma palavra, meu patrício judeus, no grego nós temos aqui singene, que vem de singenis. É o mesmo vocábulo. Vamos ler aqui também versículo 21, para fecharmos esta cadeia aqui. 21. Versículo 21. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus patrícios. Para patrícios nós temos aqui o verbo, o vocábulo grego singenes. Tá bom? Singenes. Então, veja que os mesmos vocábulos aparecem em outras instâncias e não são usados para primos. Quando é usado para primo ou para sobrinho, que é uma coisa mais específica, então o termo grego é anépsios, conforme nós temos em Colossenses 4:10. Então nós não podemos, biblicamente falando, não se pode demonstrar
Principalmente quando se parte para o texto grego, não se pode demonstrar que Jesus Cristo era primo de João Batista. Vamos prosseguir aqui. A lei Torá não permitia pessoas de tribos diferentes se casarem. Você pode ler em Números 36, 6 a 12. Bom, aqui eu quero fazer uma observação. A lei, ela orientava pessoas a se casarem com pessoas da mesma tribo. Fiz uma leitura mais atenciosa e o que nós temos em Números 36, 6 a 12, eu quero ler aqui para os senhores, para que fique melhor entendido para vocês mesmos. Tá bom? Vamos lá. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem parecer bem aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Mas veja que isso aqui foi uma palavra dada não para todas as mulheres, mas para esta aqui, ó. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade. Por quê? Porque Zelofeade ele não tinha filho varão, só tinha filha mulher. Então a questão aqui é que a herança tocou para as filhas, visto que não havia filhos. Ok? Então, que entenda-se que esta orientação aqui é restrita às filhas de Zelofeade. Então, continuemos. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Ok? Bom, esta orientação aqui, pelo menos para mim está claro que esta orientação aqui ela é válida para as filhas de Zelofeade. Prossigamos. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possui alguma herança, das tribos dos filhos de Israel, se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Ok? Seus tios paternos. Aí, irmãos, é interessante, ó. A palavra aqui, ó, para tios paternos, no grego aqui nós temos exatamente uma palavra aqui que é a mesma de Colossenses 4:10, anépsios. É o que eu disse, anépsios é usado para um parentesco mais restrito, para tios, sobrinhos, primos. Se não fossem parentes mais próximos, teria sido usado a outra fórmula, singenis, e não anépsios. Ok, queridos? Então aqui está claro, pelo menos com referência às filhas de Zelofeade, que elas não poderiam se casar com homens de outras tribos. Isso está claro em relação às filhas de Zelofeade. É uma primeira leitura, sem eu consultar bem esse texto, eu fiz essa conclusão que as filhas de Israel não poderiam se casar fora de suas tribos, mas só dentro de suas tribos. Mas, lendo atentamente este texto aqui, isso aqui diz respeito às filhas de Zelofeade. Com isso, é possível que mulheres se casassem com judeus de outras tribos. Porém, a grande questão é que no Novo Testamento, a orientação que nós recebemos é que Maria, ela era da tribo de Judá. Ela não era da tribo de Levi. Pelo menos a maioria dos escritores, a maioria dos comentaristas, desde a antiguidade inclusive, eles entendem que Maria ela era judia, da tribo de Judá, juntamente com José. E aqui volta a minha pergunta. Eu não consigo entender como é que Maria, da tribo de Judá, poderia ser prima de Isabel, que era da tribo de Levi. Se alguém tiver esta explicação, eu de bom grado a acolho. Mas visto que parece que não há essa possibilidade de elas serem primas, porque são de tribos diferentes,
Então, sendo isto verdade, eu estabeleço aqui que Maria não era prima de Isabel, era parenta, porque ambas, como eu já expliquei, eram israelitas, eram hebreias, mas não eram primas. E se ambas não eram primas, não pode Jesus Cristo ser primo de João Batista. Uma outra leitura, eu vou dizer uma outra leitura equivocada que se faz entre João Batista e Jesus Cristo, é de que eles se conheciam antes do batismo. Eu já vi um pregador aqui de Timon, ele dizer, e veja que ele é tido aqui como um dos grandes mestres aqui na cidade de Timon, e ele ensinou que João Batista brincou muito com Jesus Cristo quando eram crianças. Ensinava que eles eram primos e que eles tiveram uma convivência quando criança. Bom, ele ensinou duas coisas que nós não podemos provar na Bíblia. Primeiro, que eles eram primos, isso é questionado. E a segunda, mais questionável ainda, é que eles brincaram. Onde é que na Bíblia Sagrada podemos ler que Jesus Cristo brincou com João Batista quando criança? Onde é que nós podemos ver? Professor, mas está escrito que Isabel, quando estava grávida, João Batista ainda estava no ventre de Isabel, ele pulou de alegria quando ouviu a voz de Maria, mãe de Jesus. Está escrito isso, professor? Está escrito. Mas a partir daí nada tem escrito que eles se conheceram antes do batismo ali no Rio Jordão. Pelo contrário, eu leio em João 1,31, eu faço questão de ler aqui para você, João 1,31. O que é que está escrito? João capítulo 1 e versículo 31. Vamos ver o que João nos diz sobre isto. Vou ler aqui do versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 30, isto é importante aqui. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Aqui João continua o seu testemunho. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Está bem aqui? É o próprio João Batista quem está dizendo: eu mesmo não conhecia a Jesus. Não sou eu, mas é o próprio João Batista quem diz: eu mesmo não conhecia a Jesus. Pois é, então eu não sei de onde determinados pregadores tiraram essa ideia de que João Batista brincou com Jesus Cristo, que eram amigos de infância. Eu não sei de onde eles tiraram essa ideia. Talvez de algum apócrifo aí do cristianismo primitivo. Talvez. Porque da Bíblia Sagrada não foi, queridos. Eu leio mais uma vez, eu vou ler aqui, faço questão de ler para você mais uma vez. Olha o testemunho de João Batista. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Eu mesmo não o conhecia, diz João Batista. Então, se João Batista diz que não conhecia a Jesus até aquele momento, então cai por terra e devemos repudiar, rejeitar essa ideia de que João Batista tinha brincado com Jesus enquanto criança. Ah, professor, mas isso aí é uma interpretação inofensiva, não tem problema. Bom, para você pode não ter problema. Acontece que se eu fico com essa ideia de que Jesus brincava com João Batista, de que eram amigos de infância, então eu estou aí dizendo que João Batista está mentindo. Porque se realmente eles se conheciam antes do batismo, tá bom? Então eu tenho que dizer que Jesus estava dando um falso testemunho. Agora, se Jesus estava dizendo a verdade, ou se João Batista estava dizendo a verdade,
que não conhecia Jesus até aquele momento, então é mentira o contrário, ok, queridos? Aí você escolhe com o que você vai ficar e com o que você vai decidir a pregar daqui para diante. Voltando à questão de primos. Jesus, de acordo com a Bíblia Sagrada, nós não podemos provar que eles eram primos. Assim como não se pode provar que Maria e Isabel eram primas. Não se pode provar. Esta é a verdade. Vou fazer aqui mais uma leitura. Outra prova de que Maria era de Judá é que o Messias, Jesus, seu filho, pertencia à tribo de Judá, pois assim diz a profecia. Vê em Miqueias 5:2, Isaías 11:1, Gênesis 49, 10 a 12, Zacarias 9:9. Ok? Todas essas passagens mostram que o Messias, ele viria da tribo de Judá, irmãos. Todas essas passagens dizem que o Messias viria da tribo de Judá. Eu quero ler aqui para você em Isaías 11:1, para fecharmos este comentário. Isaías capítulo 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Bom, aqui é uma profecia que é geralmente entendida tanto por judeus como por cristãos, que faz referência ao Messias. E ambos, judeus e cristãos, estão de acordo de que o Messias, ele sairá da tribo de Judá. E é com base nisso, bem aqui, que sabemos que Maria era da tribo de Judá. É com base exatamente nisso aqui que sabemos que a carne de Jesus era da tribo de Judá. Irmãos, Jesus Cristo, ele foi estabelecido como da tribo de Judá, como tendo uma carne da tribo de Judá, não porque ele era filho de José, porque na verdade ele não era filho de José, ele era filho adotivo, todos nós sabemos disso. Jesus Cristo, ele tinha um sangue da tribo de Judá, uma carne da tribo de Judá, por conta de Maria, e não por conta de José. E não por conta de José. Nós cristãos sabemos disso, ok? É bem verdade que os judeus, eles, na ideia deles, Jesus Cristo, ele era filho de Maria com José. Mas nós sabemos que a carne de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, ele tinha esta carne da tribo de Judá por causa de Maria. Por causa de Maria. Embora o seu direito, aqui é uma outra questão que eu posso tratar num vídeo, embora o seu direito ao trono, como rei de Davi, vinha da parte de José. Esse aqui é um vídeo que eu posso fazer num outro momento, e vou fazer, porque alguns judeus não, todos os judeus até onde eu vi, eles levantam esta questão. Jesus Cristo, ele não poderia ser rei, porque ele era filho de José, e José era filho de Jeconias. José, ele pertencia exatamente a Jeconias, e segundo a profecia, nenhum dos filhos de, se não estou enganado aqui, nenhum dos filhos de Jeconias se sentariam ao trono. Bom, aqui eu aproveito para dizer que isto é uma desonestidade dos judeus, porque no Talmud, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, no Talmud Talmud babilônico, nós temos uma passagem que diz que a maldição sobre Jeconias foi removida. A maldição que dizia que nenhum dos filhos de Jeconias se assentariam no trono, o próprio Talmud diz que tal maldição foi removida. Então, esse é um argumento falacioso dos judeus contra os cristãos. Dizer, mas Jesus Cristo, ele não poderá ser rei. Ele está incapacitado para ser rei, porque o seu pai era José. Eu quero aqui apenas, até mesmo ler aqui,
irmãos, já que nós estamos tratando deste assunto, eu vou aproveitar aqui e dar só uma pincelada. Mateus capítulo... Olha o que diz aqui, ó. Mateus capítulo 1. Olha aqui, ó. Vou ler aqui. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar, a Perez e a Zerá. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nação, Nação gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Robão, Robão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias, esse cidadão bem aqui, ó, e a seus irmãos no tempo do exílio para Babilônia. Então, houve uma maldição sobre este rapaz aqui, que nenhum de seus filhos se sentariam no trono. Só que o Talmud babilônico, os próprios judeus, no Talmud babilônico, eles reconhecem que tal maldição foi posteriormente removida por Deus. O próprio Deus que amaldiçoou a descendência de Jeconias de se assentar no trono davídico, essa maldição foi removida. Então, não há nenhum problema em José ser da descendência de Jeconias, conforme nós vamos ver aqui. Vamos continuar a leitura. E a seus irmãos no tempo do exílio para a Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Veja aqui, ó, Salatiel era filho de Jeconias. Salatiel a Zorobabel. Zorobabel era da descendência de Jeconias. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde a Eliaquim. Eliaquim a Azor. A Azor gerou a Sadoc. Sadoc a Aquim. Aquim a Eliúde. Eliúde a Eleazar. Eleazar a Matã. Matã a Jacó. Jacó gerou José. Veja que José é da linhagem de Jeconias. Marido de Maria. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então aqui eu já aproveito para responder a crítica dos judeus em dizer, mas Jesus Cristo não pode sentar-se no trono, não poderia ser rei e nunca poderá ser, porque era filho, ele aqui é declarado como filho de José, e José era da descendência de Jeconias, e está escrito na Bíblia Sagrada, nenhum dos teus filhos se assentarão no trono. Então a minha resposta para os judeus é, os próprios judeus no Talmud, eles dizem que esta maldição divina, que caiu sobre Jeconias e seus descendentes, foi convertida em bênção, ou seja, foi suspensa. Esta maldição não existe. Ok, queridos? Então, se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você compartilhasse o mesmo, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.